Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Acredito que você já deve ter visto um vídeo que circulou nas redes sociais de uma mãe indignada mostrando o brinquedo que a sua filha pequena ganhou de presente de aniversário. Que é uma boneca, personagem de um desenho animado famoso, que faz ruídos estranhos quando recebe um aperto na barriga ou entre as pernas. Right here on her privates. And if you push those, she makes these sounds. Boop. Oh. Like a gasping sound. And I know some of you may not think this is a big deal, but especially since I've had kids, this is wrong. For one, this button, it says nothing about this button on the box. Nothing. It's just there. And it makes a gasping sound when you touch her privates. And to me, it's just like sexual sounds. And it's so disturbing. Recentemente também teve a polêmica do filme francês Cuties, da Netflix, que no cartaz promocional mostra meninas a partir de 11 anos em roupas e poses sensuais. Eu não vi o filme, mas pelo que pesquisei, a história é sobre uma menina de 11 anos que sonha em ser uma estrela do hip hop. Aí você deve pensar, ok, o filme é para crianças, e o problema está na cabeça doentia do adulto que assiste com segundas intenções. Sem dúvida, o adulto que se excita com crianças de 11 anos fazendo danças que podem parecer sensuais tem uma mente monstruosa. Porém, o filme foi considerado pela própria produção como indicado para maiores de 17 anos. Ou seja, é um filme para adultos. Um filme para adultos que explora crianças de 11 e 12 anos em roupas coladas e danças sensuais. Como todo mundo sabe, no Brasil, ai de quem criticar o funk. Afinal, faz parte da cultura nacional. Só que a moda agora no funk é o movimento das novinhas. E assim, no morro e nas periferias, meninas de 12, 14, 16 anos colocam top e microsaia para curtir o pancadão, onde nas letras, elas, as novinhas, são colocadas a prêmio. E não pense que é de agora. Na década de 90, crianças dançavam na boquinha da garrafa sob aplausos de pais irresponsáveis. Hoje a coisa evoluiu. As novinhas vão para o baile funk, onde participam do chamado paredão. E lá rola de tudo, e a camisinha é artigo de luxo. Mas aí o youtuber que acha normal crianças escolherem entre casa, mata ou trepa, diz que o baile funk tem que ser respeitado porque é um símbolo da periferia. E assim é aplaudido por toda Beautiful People, que por sinal é a mesma Beautiful People que quer descriminalizar o assassinato de bebês nos ventres de suas mães. A verdade é que o mundo está sendo preparado pouco a pouco para a normatização daquela coisa que começa com P e termina com filia. Que eu não posso falar, senão o YouTube desmonetiza ou censura o vídeo. Duas palavras que o YouTube não admite em hipótese alguma é aquela que se refere à interrupção da gravidez e aquela que começa com P e termina com filia. Sendo assim, como o vídeo de hoje é justamente sobre essa coisa terrível, é muito importante você já deixar seu like e não esquecer de escrever sua opinião sobre o assunto aqui nos comentários. Ou mandar só um alô mesmo, pois isso vai ajudar a aumentar a relevância do vídeo, fazendo com que mais pessoas assistam. Aproveita e confere também se você continua inscrito no canal e se o sininho das notificações está ativo. Feito? Então vamos lá. Semana passada fiz um vídeo sobre a aprovação de uma lei na França que permite a interrupção da gravidez até o 9º mês de gestação. E eu falei que o grande problema do movimento progressista no mundo é que ele progride. Progride do natural para o abominável. Casamento, por tradição, é a união entre duas pessoas do sexo oposto, o que possibilita a procriação. Para o movimento progressista, a união estável de pessoas do mesmo sexo não é o bastante. A união precisa ser estabelecida como casamento. Aí depois, como já acontece em alguns países, o conceito de casamento progride para outros níveis. O sujeito passa a ter o direito legal de se casar
com o seu cavalo ou com uma boneca Barbie. Hipócrates, o pai da medicina moderna há 2.500 anos atrás, já reconhecia a concepção como o momento de início da vida. E esse era o entendimento universal até os progressistas começarem sua militância para mudá-lo. O início da vida humana da concepção muda para o batimento cardíaco. Depois do batimento cardíaco, para a capacidade sensorial. Da capacidade sensorial para a capacidade de sobrevivência autônoma. Da capacidade de sobrevivência autônoma para o último segundo antes do parto, como a lei da França e de Nova York. E agora já existe um movimento prevendo essa mudança para bebês já nascidos que ainda não possuam consciência social. E também faz parte da agenda progressista a normatização da PXXX-filia. Em 2018, a Globo News fez uma matéria que naquela ocasião circulou copiosamente nas redes sociais, onde a repórter apresenta essa coisa terrível como se fosse um tabu, alvo de preconceitos, e que a pessoa que sente esse tipo de atração sexual nojenta como alguém que não oferece risco à sociedade, mas sim alguém que precisa de cuidados especiais. A verdade é que existem várias organizações no mundo que militam em favor de descriminalizar a relação sexual entre adultos e crianças. E uma das organizações mais atuantes é a americana NAMBLA, que foi fundada em Boston em 1978. As letras que compõem a sigla significam Associação Norte-Americana do Amor entre Homens e Garotos. O logo possui no meio a letra M em maiúsculo e a letra B em minúsculo, justamente para representar a relação afetiva entre o homem adulto, o M de man, e a criança B de boy. A priori, a ONG defende a aceitação social da PXXX e a reforma das leis com relação à idade de consentimento para o sexo. Por exemplo, aqui no Brasil, um adulto praticar sexo com alguém de idade inferior a 14 anos, com ou sem o consentimento do mesmo, é considerado um crime inafiançável. Já um adulto que pratica sexo com um menor que tem a idade superior a 14 anos só é crime se não tiver o consentimento desse menor. É por isso que houve toda aquela polêmica envolvendo o Caetano Veloso e a Paula Lavigne. Pois em uma entrevista ela declarou que fez sexo com o Caetano quando este tinha 40 anos e ela apenas 13 anos. O que, segundo o nosso Código Penal, é crime. Mas se você chamar o Caetano de PXX Filô, ele te processa e ainda ganha o processo. Mas enfim, a NAMBLA, lá no início da sua formação, estava vinculada ao movimento gay dos Estados Unidos. Os dois movimentos surgiram depois do frenesi da revolução sexual nos anos 60, do faça amor, não faça guerra. Só que já no início da década de 80, os movimentos se desvincularam, pois entenderam que os objetivos eram distintos. O ponto central da militância em defesa da PXXX é que eles acreditam que o sexo entre o adulto e uma criança, caso seja devidamente consentido, sem caracterizar estupro ou violência sexual, não seria algo prejudicial para a criança. Muito pelo contrário, eles acreditam que a sexualização precoce é benéfico para o desenvolvimento infantil. É óbvio que hoje achamos isso algo hediondo, repugnante, absolutamente inaceitável, e de fato é tudo isso. Mas o que eles querem é justamente mudar esse pensamento na sociedade. E existem técnicas para isso. É um trabalho de engenharia social gradativo que precisa passar por 4 estágios que já estão sendo colocados em prática. E com certeza as próximas gerações acharão a relação entre adultos e crianças algo absolutamente normal, como já foi na antiguidade antes do cristianismo. O primeiro estágio desse processo é incentivar a sexualização precoce de crianças. Isso é feito através da ideologia de gênero nas escolas e através da cultura pop, com músicas, filmes, brinquedos e etc., como estamos vendo acontecer. O segundo estágio é tratar essa coisa terrível como sendo uma doença.
Só que eles não podem permanecer nesse estágio onde essa coisa terrível é uma doença ou um transtorno psiquiátrico por muito tempo. E já explico o motivo, segura aí. O terceiro estágio é considerar apenas uma orientação sexual. E já existem inúmeros neurocientistas corroborando para com essa definição. Nesse caso, além do praticante dessa coisa terrível não ser um criminoso, ele passa a ser uma pessoa normal que não carece de nenhum tratamento psicológico ou psiquiátrico. Os especialistas que defendem isso são os mesmos que dizem que uma criança pode decidir sua orientação sexual e até fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E dentro dessa ótica, se o menino pode decidir sobre algo tão sério como arrancar o seu órgão sexual, ele poderia muito bem escolher um parceiro mais velho para se relacionar. O quarto e último estágio acontece concomitante com os outros. E esse estágio seria o de propriamente mudar a concepção que a sociedade tem acerca da PXX, no sentido de apontar que a relação sexual entre um adulto e uma criança só é vista como algo repulsivo por conta de uma construção cultural retrógrada e opressora a qual temos que nos libertar, da mesma forma que nos libertamos de outros preconceitos que possuíamos no passado. Só que seguindo essa esteira, entraria também nesse contexto o sexo com animais, sexo entre irmãos e entre pais e filhos. Tanto que Horkheimer, filósofo e sociólogo da Escola de Frankfurt, escreveu em um artigo, se eu não me engano foi nos anos 60, onde ele afirmava que qualquer menino que fique no mesmo quarto de uma menina, em determinado momento, ele vai querer ter relações sexuais com essa menina. Mas a autoridade da família é tão opressora que um irmão não pensa em ter relações sexuais com a irmã. Esse pensamento coloca a família tradicional como uma instituição opressora que precisa ser desconstruída. Bom, mas como falei, esse pessoal não pode deixar por muito tempo a PXX no estágio onde é considerada uma doença, porque isso tornaria a homossexualidade ou a disforia de gênero uma doença também. E esse entendimento, o movimento gay, os progressistas repudiam veementemente. Raciocina comigo. Se sentir atração sexual por uma criança é uma doença, então sentir atração sexual por alguém do mesmo sexo também é. Afinal, a relação homossexual foge do contexto natural. A relação homossexual aniquila o objetivo concreto do sexo do ponto de vista biológico, já que dois iguais não geram filhos. Então, classificar a PXX como um transtorno ou como uma doença seria mais cedo ou mais tarde um tiro no pé. Sendo assim, se faz necessário a mudança de estágio, onde essa coisa terrível de doença passa a ser uma simples orientação sexual. Só que o fato aí é que uma relação homossexual consentida entre dois adultos diz respeito à liberdade individual de cada um, e ninguém tem nada com isso. Já a relação sexual entre um adulto e uma criança inocente, uma criança que está em fase de formação da personalidade, que não possui absolutamente a menor maturidade sexual, pode destruir a vida dessa criança, pode causar marcas incuráveis em seu psicológico. E não existe esse papo de ter o consentimento, pois a criança não está apta para tomar decisões. O mecanismo da razão que lhe conferiria condições de escolher algo de forma livre e consciente não está plenamente desenvolvido, está em processo de formação, como tudo em seu corpo. Por isso, essa coisa terrível é uma das práticas mais hediondas e abomináveis que um ser humano pode nutrir. E na minha opinião, seria um crime passível de pena de morte, dependendo aí da gravidade do caso. No entanto, para ser sincero, eu não vejo problema em afirmar que a PXX é uma doença. O problema está em ver como uma orientação sexual. Agora, a doença não precisa ser um psiquiatra graduado em Harvard para chegar nessa conclusão. Um cidadão que sente tesão em uma criança, obviamente, tem um grande desajuste. A questão aí é que isso não importa. O estuprador é um doente que se excita com a dominação violenta e não consentida das suas vítimas. O psicopata
é um doente que é incapaz de sentir compaixão, de sentir dó ou mesmo empatia por outra pessoa e que, dependendo do grau da psicopatia, leva o doente a se excitar com o sofrimento das suas vítimas. Só que isso não quer dizer que esses doentes não conheçam o limiar entre o certo e o errado. Quando colocam suas fantasias em prática, eles têm plena consciência do que fazem, tanto que fazem escondido. Se analisarmos pela ótica do crime, devem ser retirados do convívio social para que sejam punidos e paguem pelo seu crime. Se analisarmos pela ótica da doença, devem ser retirados do convívio social para a preservação de suas vítimas. Em resumo, chamem como quiser, criminosos ou doentes, desde que permaneçam mantidos no devido lugar, a prisão. Bom, mas vamos agora fazer uma análise através de uma perspectiva psicoemocional. As nossas pulsões instintivas, assim como os nossos desejos, são frutos de reações químicas presentes em qualquer animal. E justamente o que diferencia o ser humano dos demais animais é a capacidade de ir contra essas pulsões instintivas, é a capacidade de ir contra esses desejos. Visto que os animais são privados dessa capacidade, eles não têm a faculdade da escolha, eles não podem desobedecer seus instintos. Já o ser humano tem a capacidade racional da escolha, ou seja, podemos fazer aquilo que é certo em detrimento dos nossos desejos, em detrimento daquilo que nos é prazeroso. Para pessoas normais, essa escolha é mais fácil. Para quem tem algum tipo de desajuste, como o psicopata ou o PXXX, a escolha se torna muito mais difícil. Fato que não podemos negar, mas ainda assim a escolha existe, pois ela é inerente a todo ser humano. E quem não é capaz de se contrapor à realização de desejos que colocam a vida de outras pessoas em risco é semelhante a um bicho. E aí eu te pergunto, o que se deve fazer com um bicho descontrolado que oferece risco para a sociedade? Um bicho que mesmo depois de algumas tentativas não aceita ser domesticado? Acho que qualquer um concordaria que esse bicho deveria ir para uma jaula ou ser abatido. Bom, mas a questão é a seguinte, não se engane, o progressismo pretende transformar o ser humano em um bicho que vive de acordo com seus instintos mais primitivos, sejam ruins ou bons. E o politicamente correto foi inventado para cercear a opinião de todo aquele que se levanta contra essa dinâmica maligna. A verdade é que o ser humano, em essência, possui o bem e o mal dentro de si. Mas a nossa moral judaico-cristã nos ajuda a manter todos os monstros que existem dentro de nós encarcerados. Já o movimento progressista faz justamente o contrário. Ele nos incentiva a libertar todos esses monstros. Afinal, para uma nova ordem mundial ser estabelecida, primeiro, a velha ordem precisa ser destruída. E ninguém melhor para fazer isso do que homens convertidos em bestas feras. Pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto da estratégia que existe por trás da cultura da libertinagem sexual, eu recomendo 2 livros. A Escola de Frankfurt, Palácio de Prazer do Demônio, e o Libido Dominante, Libertação Sexual e Controle Político. Esses 2 títulos estão disponíveis na minha biblioteca. É só acessar bibliotecadoluiz.com.br. O link está aqui na descrição. Bom, antes de encerrar, saiba que o seu engajamento é fundamental para a resistência conservadora em meio a esse establishment hegemonicamente progressista. Diante disso, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer sua inscrição de membro através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo,
você também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, e por hoje é isso aí. Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião. E se você é novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. E me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!